Apocalipse 2, 12 e 13. Ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Eu já quero fazer aqui uma aplicação rápida. Lembra que na igreja de Éfeso e na igreja de Esmirna, Jesus se revela, e eu peguei na revelação de Jesus uma palavra que começava com a letra P. Porque as cartas são sempre assim. No primeiro versículo, Jesus se apresenta. Jesus direciona a carta ao anjo, ao líder, mas ele se apresenta. Ele diz quem é o que está falando. E alguém se lembra qual foi a palavra que eu destaquei na apresentação de Jesus à igreja de Éfeso? Presença. Jesus é aquele que estava presente. Ele diz: olha, eu sou o que tenho na minha mão direita 7 estrelas e que caminho no meio dos castiçais de ouro. Já na igreja de Esmirna, Jesus se revela de uma outra forma, uma outra palavra com P. Falamos isso a semana passada. Alguém se lembra de que forma que Jesus se apresenta a Esmirna? Poder. Eu sou o Todo-Poderoso. Eu sou o primeiro e o último, ou seja, eu sou autoexistente, eterno. Mas eu também sou aquele que estive morto, mas agora estou vivo, o Todo-Poderoso. Agora aqui nessa terceira carta, ele se apresenta. E se apresenta também com uma palavra com a letra P. E eu serei redundante, porque a palavra com P é palavra. A apresentação de Jesus agora a Pérgamo é: eu sou, ou quem diz, é aquele que tem a espada aguda de 2 fios. O que é essa espada aguda de 2 fios? A palavra. Lembra de Hebreus 4,12? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante que espada alguma de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Jesus se revela como sendo a palavra. E ele é a palavra, ele é o Logos de Deus, amém ou não? No princípio era o verbo, palavra. A palavra estava com Deus, porque a palavra era Deus. O verbo, a palavra, se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Muito bem, Jesus se revela à igreja de Pérgamo como sendo a palavra. E aí no 13 vem, irmãos, o conhecimento que ele tinha da igreja. Ele diz: conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Irmãos, hoje o que vai ficar gravado na tua mente e no teu coração é que a razão pela qual Jesus endereça essa carta à igreja de Pérgamo é porque nessa carta o Senhor vai nos ensinar que nós devemos manter o compromisso com a verdade, e a verdade é a palavra em um mundo corrompido. Olha como é que Jesus começa com uma revelação trágica. Ele começa a carta dizendo no versículo 13: conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de quem, irmãos? De Satanás. Para vocês entenderem, compreenderem essa afirmação de Jesus, vocês precisam conhecer um pouco do contexto da cidade de Pérgamo. A cidade de Pérgamo foi a primeira cidade que edificou um templo direcionado especificamente à adoração imperial, à adoração de César. Os historiadores apresentam o ano de 29 a.C. como sendo o ano em que esse templo foi erguido para a adoração de César. Mas nessa cidade, não somente César, o imperador, era adorado, mas a própria cidade de Roma era considerada uma deusa. Aquele termo, a pax romana, ou seja, a paz que vinha de Roma, era direcionado a Roma como se fosse uma deusa. E a iconografia de Roma era de uma mulher, com um elmo, com o seu escudo, com espada, com farda, com todo aquele aparato militar. E Roma era adorada como sendo uma deusa, a deusa que trouxe paz aos povos, porque foi Roma quem destituiu o Império Helênico, o Império Grego-Macedônico, e colocou-o por terra. E Roma veio então para trazer a paz ao mundo.
Então, não somente na cidade de Pérgamo, o imperador era adorado, a cidade de Roma era adorada, mas existia também um altar erguido a Zeus, o deus romano. Esse altar, eu estava fazendo uma pesquisa sobre ele, e é interessante que lá nos idos de 1800 e tralalá, quando o Império Otomano é quem dominava aquela região da Turquia, onde ficava a cidade de Pérgamo, hoje Bérgamo, é exatamente nesse tempo de 1800 que fizeram escavações na cidade e descobriram esse altar dedicado a Zeus. Hoje ele está lá, restaurado e com peças originais, algumas desse altar, que foi tirado de lá da cidade de Pérgamo, está em exibição lá no Museu de Berlim. Então esse trono de Satanás que Jesus diz e fala claramente, alertando a igreja, era esse combo de adoração politeísta, esse combo de adoração de demônios, onde o imperador era adorado, onde uma cidade era adorada, onde uma divindade romana era adorada. Mas lá no meio de toda essa idolatria, Jesus disse: eu conheço as suas obras e como vocês resistiram, principalmente por parte de Antipas. Antipas foi um dos líderes da igreja de Pérgamo, só que Antipas pagou com a sua própria vida. Veja que o versículo 13 diz exatamente isso. Conheço as tuas obras, onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Mas retens o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Ah, que bom que essa igreja resistiu. Não era fácil, irmão, sair pelas ruas de Pérgamo. Não era fácil para um cristão ter que contemplar no alto da colina, na parte mais alta da cidade, aquela acrópole, aquele monumento erguido a uma divindade, erguido a Zeus. Não era fácil estar ali e ver o imperador sendo adorado. Não era fácil estar nessa cidade e vendo toda essa idolatria, todo esse paganismo implantado na cidade e de forma estatal. Eles eram obrigados a terem que afirmar essas adorações. Mas vocês acham que os cristãos faziam isso? De forma alguma. Antipas pagou com a sua própria vida. Ele não quis negar o seu Senhor e a sua fé para se dobrar diante do estabelecimento de uma religião pautada na cultura e no secularismo. Irmãos, a igreja resistiu durante um tempo. No entanto, a carta a Pérgamo vai revelar que o maior perigo para a igreja de Pérgamo não foi essa perseguição externa, mas o grande perigo que surgiu na igreja de Pérgamo foi eles não conseguirem manter o compromisso de fidelidade com a palavra internamente. E nós vamos ver que será revelada aqui algumas doutrinas que começaram a ser introduzidas na igreja de Pérgamo. A primeira doutrina, que não vem por um ataque externo, mas vem por manipulações, vem por insurreições, vem por gente dentro da igreja querendo mudar a forma de ser e de cultuar. E a primeira doutrina herética que surgiu dentro da igreja de Pérgamo foi chamada de a doutrina de Balaão. E a doutrina de Balaão é a sedução da acomodação. Veja o que diz no versículo 14. Algumas poucas coisas eu tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Deus, de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e fornicassem. Quantos já ouviram falar da história de Balaão? A história de Balaão está lá em Números. Balaão era um profeta de Deus. E Balaque, rei dos midianitas, quando percebeu que a nação de Israel, após a saída do Egito, vinha tratorando as nações, vinha destruindo os povos, vinha se apossando da terra, o rei Balaque, ele estremeceu e ele disse: eu preciso parar o avanço desse povo que adora esse Deus. E ele procura Balaão, que era um profeta. Ele diz: escuta, Balaão, você poderia fazer um favor para mim? Eu te pago, eu te dou ouro, eu te dou prata, eu te dou o que você quiser, mas eu gostaria que você amaldiçoasse esse povo. Você pode, em nome do seu Deus, amaldiçoar esse povo?
E Balaão disse: eu vou consultar a Deus, eu não posso dizer nada sem que Deus não diga que eu tenha que falar. E Balaão, quando consulta a Deus, Deus fala: esse é o meu povo amado, esse povo vai prosperar, esse povo vai invadir, esse povo vai apossar-se da terra, esse povo é o meu povo, a bênção está sobre ele. Por 3 vezes Balaque tentou seduzir Balaão a que amaldiçoasse o povo. Ele disse: eu não consigo fazer isso, eu não posso fazer isso, eu não posso falar algo que Deus não diga que eu tenha que falar. Mas aí Balaão vê uma forma de poder satisfazer a Balaque e a sua pressão. Sabe aquele negócio da pressão da comunidade, a pressão da sociedade, a pressão cultural que começa a dizer: não pode ser tão rígido assim, não pode ser dessa forma. Aí Balaão achou uma forma, já sei. A bênção de Deus está atrelada à obediência de Israel. Que tal fazermos Israel desobedecer a Deus para que saia debaixo da bênção? E Balaão então dá a dica a Balaque: coloque mulheres, seduza os homens de Israel com mulheres. Coloque mulheres que se joguem para cima deles, e que essas mulheres, ao seduzirem eles, possam levá-los a adorar os seus deuses e não ao Deus verdadeiro. E eis então que Balaão ensina Balaque a colocar tropeços diante de Israel. E dessa forma, Israel então se afastando do Deus vivo, Deus teve que pesar a mão sobre Israel. O profeta não profetizou contra a palavra, mas o profeta distorceu e ensinou o que fazer para que o povo caísse. Irmãos, e essa doutrina passou a ser introduzida dentro da igreja de Pérgamo. Vamos mudar um pouquinho aqui? Vamos aliviar um pouquinho? Ah, pastor, ô Antipas, você está sendo muito duro. Vamos aliviar um pouquinho? Vamos começar a se enquadrar com o que a cultura diz. Todo mundo está fazendo, as igrejas estão mudando. A gente vai continuar fiel à palavra com essa dureza? É só pecado? É só falar sobre o pecado? É só sobre arrependimento? Vamos amaciar. Olha as mulheres aí para seduzir. E lá foram as mulheres seduzindo os homens. E hoje, o que é que está te seduzindo, meu irmão? Qual é o canto da sereia do mundo que está te seduzindo e fazendo você abandonar a palavra? Porque a doutrina de Balaão começou a ser introduzida dentro da igreja. Pensa bem, eu li a esse respeito. Um copo de água potável, e está aqui. Eu confio que essa água é potável. É boa de beber, irmã? Posso beber? Orou nela ainda? Amém. Se eu colocasse uma gota de veneno aqui, a água poderia ainda parecer cristalina, límpida e ainda uma água boa de se beber. Mas bastaria uma gota de veneno para perverter, contaminar e destruir a eficácia dessa água. Sabe, meus amados irmãos, que a mesma palavra que pode te abençoar é a mesma palavra que pode te amaldiçoar? E hoje o que a gente tem visto é a igreja ajustando a sua ética para caber na cultura. Eles não estão abandonando a fé, eles estão até abrindo a palavra, eles estão até pregando a palavra. Tem gente estudando a palavra, mas tem gente sendo contaminado pelas heresias do mundo. Quer exemplo? Relativização ética. Hoje tem muita gente querendo reinterpretar a Bíblia. Vamos fazer uma nova leitura da Bíblia. O que era pecado já não é mais. Vocês já viram a relativização da sexualidade? Não, a homossexualidade. Ah, droga. Não, a gente pode usar sim da droga. A bebida, eu só bebo socialmente. E a gente começa a relativizar. Poxa, um cigarrinho eletrônico não tem nicotina não, pastor. Deixa a gente dar só uma tragadinha. E a gente começa a relativizar. O que era pecado, a gente está querendo dizer que não é mais. O modelo de família está sendo destruído. É gente hoje querendo se relacionar sexualmente sem compromisso familiar. Sem querer constituir família. Hoje é homem dizendo que eu me sinto mulher e ele diz que é mulher. E vice-versa. Pastor, toma cuidado com o que você prega. Talvez alguém diga, tenha cuidado.
Eu, na liberdade religiosa que eu tenho de anunciar essa Bíblia, eu vou continuar pregando para vocês que pecado continua sendo pecado, amém ou não? É assim, irmãos. Nós não podemos relativizar. Isso é doutrina de Balaão, querendo ser introduzida dentro das igrejas, onde a ideologia fala mais alto do que a palavra. É um movimento feminista hoje, se levantando, para querer dizer que não, que negócio de patriarcado, que pai ou quê. Enfraqueça a figura do homem, como está sendo enfraquecido hoje em dia. Hoje tem homem que não serve nem para trocar uma lâmpada. Ele dá grito, ai meu Deus do céu. Hoje não tem homem nem para matar barata. Compra inseticida, né, Cida? Olha. Ai, irmãos. A igreja, já dizia John Stott, não deve se retirar do mundo, nem se render a ele. Mas a igreja deve viver de forma distinta dentro dele. O Senhor Jesus mesmo, quando ora, ele fala: Senhor, eu não peço que o Senhor os tire do mundo, mas uma coisa eu peço, é que o Senhor nos livre do mal. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo, amém ou não? Nós estamos no mundo, mas não podemos nos adaptar a esse mundo. Espiritualidade sem compromisso com santidade, irmãos. Hoje as palavras bem-vindas são: você pode, você é o querido, você é amado. É só aquela mensagem de autoajuda e não mais a mensagem da ajuda do alto. É o homem sendo dignificado, é o homem sendo exaltado. E aí eu te pergunto, em quais áreas da sua vida você tem relativizado as verdades bíblicas para evitar conflito, quem sabe? Hoje o pecado está sendo chamado de fraqueza. Isso é a minha fraqueza. Hoje pecado está sendo chamado de temperamento. Eu sou assim, é o sangue que corre aqui. Aquele que está em Cristo se torna uma nova criatura, amém ou não? Vamos parar de se apoiar em fraqueza ou em temperamento. O Senhor transforma uma vida por completo. Qual foi o primeiro grande problema que estava sendo introduzido? Doutrina de Balaão, que é a doutrina da sedução, da acomodação. Segundo, a doutrina dos nicolaítas. O que era essa doutrina dos nicolaítas? É um nome difícil, né? Mas está aqui no versículo 15. Assim tens também os que retêm a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio. A doutrina dos nicolaítas era da prática da libertinagem sobre o pretexto de liberdade cristã. Liberdade cristã. Não, vocês são fracos, eu posso fazer isso. Posso todas as coisas daquele que me fortalece. Você já viu gente dando desculpa para pecar? Dizendo que eu posso todas as coisas? E se esquece quando lá na Bíblia diz também: eu posso todas as coisas, mas nem todas as coisas convém, irmãos. Mas tinha gente dizendo que tinha um chamado especial, espiritualidade acima dos outros. Não, vocês são imaturos, eu sou maduro. Vocês se escandalizam com qualquer coisa, não podemos nos escandalizar. E os nicolaítas estavam ali, sabe, fazendo o quê? Incentivando as pessoas a participarem das festas pagãs, a estarem no meio lá, comendo e se alimentando dos alimentos sacrificados a ídolos. E tanto os seguidores de Balaão como dos nicolaítas estavam sempre aqui: não tem nada a ver, não tem nada a ver. Vocês já viram hoje em dia? É crente saindo no carnaval, dizendo: não, eu vou lá para evangelizar. É crente dizendo: não, o meu ministério é ganhar prostitutas para Cristo. E aí eu preciso ser carinhoso com elas, eu preciso me deitar com elas, e lá no meio, depois que eu estou deitado com elas, aí eu vou evangelizá-las. E nisso está caindo líderes espirituais que carregavam há mais de 10 anos relacionamentos em casas de prostituição. Isso lá em ministério, irmãos? Tenha lá vergonha na cara. Um remédio pode ser poderoso e prescrito para salvar vidas. Mas se esse remédio for tomado fora da indicação correta, ele pode matar ao invés de curar. Vou ler para vocês uma notícia. Copiei e colei aqui. Em 23 de novembro passado, o menino Benício Xavier de Freitas, um menino de 6 anos que chegou ao hospital com tosse seca e suspeita de laringite, morreu após receber uma dose de adrenalina de forma incorreta em um hospital de Manaus.
A médica prescreveu a administração da adrenalina por via intravenosa, quando deveria ser por nebulização. Após a administração da adrenalina, o menino apresentou complicações graves, que resultou em 6 paradas cardíacas e o consequente óbito. Quantos se lembram da notícia do menino Benício? A adrenalina salva a vida, sabia? A adrenalina é um remédio poderosíssimo em paradas cardíacas para fazer com que pessoas retomem a vida. Mas quando a adrenalina, que é um remédio que pode curar, é administrado de forma errada, a adrenalina pode dar. Hoje em dia, a graça está sendo distorcida. Não existe graça separada de santificação. Não existe graça sem que não haja arrependimento e quebrantamento. Esse papinho furado de que o Senhor só está interessado no meu coração. Não julgueis para que não sejais julgados. Isso é graça barata. Porque a mesma graça que salva, justifica, é a mesma graça que exige que aquele que se aproxima de Deus se santifique cada vez mais. Eu posso ouvir amém ou não? Não tem graça sem santidade. E essa prescrição de graça barata em muitos movimentos é doutrina de nicolaítas. E doutrina de nicolaítas é perversão da graça. O que fazer diante disso, irmãos? Dessas mensagens baratas de Deus quer que você seja feliz, não importa o que você esteja fazendo. Ah não, justificação é uma coisa, santificação é outra. Ética situacional, depende da situação, eu posso pecar. Assim, dependendo da situação, a minha ética diz que eu posso sim perverter, eu posso pecar. Graça barata, já dizia Dietrich Bonhoeffer, é a graça que não exige arrependimento. Graça barata é graça que não exige arrependimento. Por isso a dinâmica do pecado é assim, irmãos. Começa com alguns que começam a sustentar essas doutrinas, e isso lá dentro da igreja de Pérgamo começou a contaminar outros. E o compromisso de Pérgamo com a palavra começou a expressar uma fidelidade seletiva. Enquanto Balaão corrompe a igreja por fora, moldando-se à cultura, os nicolaítas corrompem a igreja por dentro, distorcendo a graça e a autoridade dessa palavra. Por isso, essa tolerância não é aceita por Cristo. E eu vou e me encaminho para o final dizendo as palavras do versículo 16. Arrepende-te, pois. Quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada na minha boca. Espada é palavra. Sabe do que essa igreja não pode se afastar, irmãos, em tempo algum? Da palavra. Porque é com a palavra que a gente destrói e detona o pecado. E um médico que se recusa a dar um diagnóstico grave para não ofender o paciente, ele acaba não sendo amoroso, acaba sendo negligente. Por isso que Cristo, como sendo o médico da igreja, ele não mascara a doença, mas ele expõe a doença, para que a doença possa ser curada. E esse negócio de passar a mão não é de Deus. Ah não, quem ama omite, eu não vou falar para não ferir, eu não vou falar para não machucar. E com isso o pecado vai se alastrando. A maior necessidade da igreja não é adaptação ao mundo, mas fidelidade à verdade. E leia-se, fidelidade à palavra. Amém ou não? Será que eu tenho me calado diante do erro em nome de ter paz? Eu tenho me calado diante do erro em busca da unidade? Podemos ofender fulano ou beltrano, pastor, deixa isso para lá. E a gente fica pisando em ovos. Eu confundo amor cristão com omissão espiritual. Por isso, irmãos, se Jesus hoje avaliasse a tua e a minha vida, avaliasse hoje a nossa igreja,
Que tipo de tolerância será que ele encontraria hoje? Será que você está se moldando ao mundo? Ah, não, eu preciso estar lá no mundo, eu preciso estar junto com o pessoal no mundo, pastor. Mas o que você está fazendo lá no meio deles? Influenciando ou sendo influenciado? Eu estou moldando ou eu estou sendo moldado? Por isso eu concluo dizendo que a fé que não muda a vida não salvará a alma. Já dizia Spurgeon, a fé que não muda a vida não salvará a alma. A igreja que se recusa a se arrepender perde a voz profética no mundo. E nós estávamos aqui cantando: Senhor, usa-me, leva-me. Eu quero ser o quê? Profeta. Mas para ser profeta e continuar com a palavra profética, precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Porque a igreja que se recusa a se arrepender perde a voz profética. Mas a que se arrepende experimenta a renovação do Senhor. Amém? 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido. E dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Enquanto tem gente querendo se alimentar das mesas vazias desse mundo, da comida estragada desse mundo, das bolotas que os porcos se alimentam, o Senhor oferece àquele que se arrepende o maná escondido, comida do céu. Amém ou não? Palavra de Deus. Enquanto tem gente querendo manter o seu nome em alta, mas para que o seu nome seja mantido em alta, eu preciso fazer alianças com o mundo, eu preciso me adaptar a esse mundo. O Senhor te promete: eu quero te dar um novo nome, um nome que ninguém conhece, só você e só eu. Eu preciso e eu prefiro ser reconhecido por Deus do que ser reconhecido pelos homens. Louvado e bendito seja o Senhor. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Fecha seus olhos. Pai, em nome de Jesus.